Bom dia, querido irmão, querida irmã, para mais um Vida Devocional. Que Deus muito nos abençoe nesse período aqui de devocional, de leitura da palavra, de meditação nas Sagradas Escrituras e que nosso dia possa ser um dia abençoado, um dia que Deus se manifeste entre nós e nos ajude a viver uma vida santa, pura e que nós possamos sempre viver o essencial da vida, né? Que é compartilhar o Evangelho de Deus para toda criatura. Então, que Deus nos dê muita oportunidade para falar sobre o amor dele e a graça dele. Somos agentes de boas notícias. Hoje, eu quero trabalhar um pouco o texto de Isaías, capítulo 6. E eu quero trabalhar do versículo 1 ao versículo 8. Então, vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo um antenaz na mão, uma brasa viva, que tirara do altar com um antenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, vamos trabalhar um pouquinho hoje no tema quando em momentos de crise. Mas eu quero orar por esse momento. E já aproveite, já deixe o seu pedido de oração, que ao final dessa devocional estaremos orando pelo seu pedido de oração, pela sua vida. Agradecer a Deus por algum motivo. Então, vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã que o Senhor nos concede, de vigor, de força. Nos ajuda, meu Pai, em momentos de crise, a confiar em Ti, a buscar a Ti. Te peço por esse momento aqui de devocional. Fala aos nossos corações. Age poderosamente no nosso meio, meu Pai, para que nós possamos, cada dia, ter a Ti como o nosso Senhor e viver na perspectiva que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a nossa devocional hoje falando um pouquinho sobre a história de um amigo. Meu amigo, ele estava com a avó muito doente. E a avó era aquela matriarca, ela era aquela mulher que unia a família. As festas eram na casa da avó, as confraternizações, os encontros eram costumeiramente na casa da avó. Só que a avó estava doente. A avó estava doente. E ele me externando, falou: Samuel, meu maior problema, minha maior preocupação não é apenas a morte da minha avó, porque eu sei que ela estará no céu. Mas a minha maior preocupação é que minha avó crie esse vínculo entre toda a família. E se ela morrer, quem vai ser esse vínculo? Quem vai sustentar a nossa família e a unidade da nossa família? Irmãos, quantas e quantas pessoas também pensam assim? Quantas e quantas pessoas, irmãos, também vivem na perspectiva de uma pessoa como o elo que faz as conexões entre os familiares? Vamos pensar um pouquinho sobre isso mais à frente. Quando nós olhamos para a vida de Isaías, percebemos que esse é o capítulo em que, de forma oficial, o ministério de Isaías acontece. E o interessante é que ele foi exercido, esse ministério foi exercido nos reinados dos reis dos judeus. Primeiro, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Ele profetizou em todos esses reinados.
E, irmãos, aqui nós percebemos que Isaías estava desolado pela morte do rei Uzias. Uzias foi um dos mais fortes reis do reinado de Judá. Mas aqui, o texto apresenta que ele morreu. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias. E o papel e a ação de Isaías quanto a essa realidade foi buscar a Deus em oração. Ele foi para o templo orar. Buscar a face do Senhor. Quantas e quantas vezes, irmãos, também não agimos assim? Nos maiores e nos mais profundos problemas que temos em nossas vidas, nós buscamos resposta no templo do Senhor, na igreja, juntamente com os irmãos. Eu acho que é nesse período da vida que nós estamos mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Mas a preocupação, irmãos, de Isaías não era apenas porque o rei morreu. O cabeça da tribo, o cabeça do povo morreu. Mas quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos perceber a dura realidade em que o povo de Israel estava vivendo. Primeiro, o povo, versículo 3 do capítulo 1, não conhecia mais a Deus. Segundo, irmãos, aquele povo, o povo de Judá, estava em uma devasta corrupção. Estava, irmãos, devastado com relação à corrupção, com relação ao pecado. E o versículo 10 do capítulo 1 vai deixar bem claro que se Deus não tivesse sustentado o povo, eles estariam como Sodoma e Gomorra. Irmãos, que dura realidade. Ver um povo escolhido por Deus nessa situação. Na situação de corrupção. Corrupção com relação aos seus deveres como cristão. Corrupção pela hipocrisia de estarem vivendo uma vida que não agradava a Deus, apesar de estar fazendo os seus rituais, apesar de estar fazendo os seus sacrifícios. Eu acho que isso não é tão antigo como nós pensamos. Talvez nos dias de hoje também percebemos isso, irmãos. Pessoas que são crentes nominais. Crentes só de boca. Crentes que só falam que são crentes, mas as suas atitudes demonstram que eles não conhecem a Deus. Mas também nós percebemos em todo o contexto do livro de Isaías que talvez Isaías estava preocupado também com o ressurgimento de uma Assíria que estava chegando cada vez mais perto do povo de Judá. Mas, irmãos, esse texto tem 3 princípios para nos ensinar hoje. Quando em momentos de crise. Primeiro, nós devemos entender e perceber que Deus está no trono. Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós pensamos um pouco no rei Uzias, ele foi o 10º rei de Judá. E, irmãos, a sua história é bastante interessante, porque o porquê dos seus altos e baixos. Ele foi responsável, por exemplo, irmãos, pela transformação externa, extrema, na tribo de Judá. Mas o seu orgulho o fez leproso. Ele assume o reinado aos 16 anos e fez o que era reto aos olhos de Deus. Versículo 2 Crônicas 26:3 vai nos ensinar e apresentar sobre isso. E ele reinou, irmãos, por 52 anos e foi abundantemente abençoado pelo Senhor. Judá até então não conhecia nenhum rei como Uzias desde os tempos de Salomão. Ele tinha sido, irmãos, um administrador eficiente e um líder militar capaz. Sob a sua liderança, para os irmãos terem ideia, Judá tinha crescido em todas as esferas. Ele tinha sido um rei íntegro. E quando nós percebemos algumas questões, por exemplo, na área militar,
O seu exército tinha mais de 300 mil homens. Eles tiveram muito êxito nas suas ações. Também aperfeiçoou seus equipamentos militares e fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, irmãos, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Na agricultura, irmãos, cavou muitos poços, pois tinha muito gado e também muitos lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis. Quando nós paramos para ver a vida de Uzias, o rei morto, quão fácil teria sido focalizar a esperança e a confiança em um rei desse poste. Mas agora, irmãos, Isaías, indo ao trono, indo ao templo do Senhor, aquela ida não foi uma ida costumeira. Capítulo 1 vai dizer que na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes encheram o templo. Não foi uma ida comum. Isaías agora viu a manifestação de Deus. Apesar de o trono do reinado de Judá estar vazio até então, Deus estava no trono. Deus estava no seu alto e sublime trono. Como está o nosso coração? Como está a nossa percepção sobre as pessoas ao nosso redor e sobre Deus no seu trono? Será, irmãos, que você perdeu algum ente querido que era esse elo que trazia a conexão entre a sua família? Será que perdeu um pai, uma mãe, um avô, uma avó, o esposo ou a esposa? Como está o seu coração? Desenganado da vida? Porque perdeu essa pessoa especial? Essa pessoa que para você era um referencial de vida? Isso tem desolado o seu coração? Isso tem lhe feito dificuldades para a vida? Irmãos, quando nós olhamos a postura de Isaías, possivelmente o coração de Isaías estava desesperado por ter perdido o rei, o cabeça daquela tribo, daquele povo. E às vezes nós agimos como Isaías, porque esquecemos de, apesar de ver que aquela pessoa não existe mais, ele esqueceu aqui que Deus estava no trono. Mas Deus, ele se mostra para Isaías, apontando a realidade espiritual que nós devemos também colocar em nossos corações. Apesar de toda a turbulência da vida, todos os problemas advindos das circunstâncias que nos cobrem, que tentam nos engolir, Deus está no trono. Deus está no seu alto e sublime trono. Quem sabe, irmãos, assim como Isaías, estamos confiando mais em homens do que no próprio Deus que criou esses homens. Aonde nós depositamos, irmãos, as nossas confianças? Irmãos, quem sabe nós, assim como Isaías, não estamos apenas como mais um dos religiosos da nossa época, que estavam cumprindo os rituais da religião judaica, mas o seu coração estava duro para as verdades e realidades espirituais? Irmãos, a realidade do trono de Deus é o significado que Deus está no controle de todas as coisas.
Essa realidade, irmãos, mostra que não devemos depender dos homens, mas ter o nosso coração firmados no Deus Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono. Mas também, irmãos, a realidade de Deus no trono nos humilha e nos envia e nos avisa que devemos nos submeter ao senhorio desse grande rei. Mas também, irmãos, a realidade do trono de Deus e ele sentado nesse trono mostra que ele é que deve estar no controle de nossas vidas e não nós. Se quisermos, irmãos, controlar as nossas vidas, nós a perderemos miseravelmente. Agora lembremos da história de um amigo meu que perdeu a sua avó e de fato ela morreu. Mas Deus falou ao seu coração que iria levar a avó, mas que ele iria mostrar quem era o elo que juntava toda essa família, quem era a base dessa família. E de fato ele mostrou. Deus é a base de todas as coisas. Se não estivermos, irmãos, fixados em Deus, nós sofreremos miseravelmente a perda. Mas quando estamos na rocha que é Cristo Jesus, nós estamos com os corações no lugar certo, com a nossa vida no lugar certo, postos no lugar certo. Para pensarmos um pouco, são os momentos de crise, são nesses momentos que percebemos de forma mais clara a mão poderosa do nosso Deus conduzindo todas as coisas. Então, irmãos, descanse na realidade do controle de Deus. Mesmo em meio a esta pandemia, Ele tem cuidado de nós. Mas uma coisa que devemos ponderar: caso as coisas não aconteçam como queremos e pessoas ao nosso entorno, ao nosso redor, venham a falecer, sinta cuidado dele em sua vida. Pois apesar das circunstâncias, nada sai do controle do nosso Deus. Mas há uma segunda realidade, irmãos, que percebemos quando vemos esse texto, é que quando Isaías vê o santo, santo, santo no seu alto e sublime trono, ele agora tem uma visão dele e do seu povo de forma mais clara. Versículo 5 a versículo 7. Diz o seguinte, olha. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, perceba que a perspectiva de Isaías agora é como um homem pecador. E o seu povo também, o povo de Judá, estava em pecado. Isso nos ensina algumas verdades espirituais. Quando ele percebe, quando ele vê a reação dos anjos clamando, Santo, 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 podemos interpretar, irmãos, esse clamor como um superlativo. Os anjos estão dizendo, olha, Santíssimo é o Senhor. Como eu disse, irmãos, a ida no templo, não foi também, né? a ida costumeira que Isaías estava fazendo. Ele presenciou, irmãos, coisas espirituais, celestiais, né, nossos dons, talentos, em forma de terrenas e simbólicas. Propósito de vida. Ele presenciou a manifestação de Deus. Ai, que legal. Lu, eu não consigo. E quando ele olha Deus no seu alto e sublime trono, o profeta, irmãos, volta a ter consciência de si mesmo. Ele estava consciente da desesperadora necessidade implícita na situação política. Mas agora ele se sente súbita e brutalmente consciente de si mesmo. Irmãos, é exatamente isso que acontece com nossas vidas. Quanto mais nos aproximamos de Deus e conhecemos o seu poder e a sua verdade,
mas nós conhecemos a necessidade das nossas vidas em tê-lo em nossas vidas. Mas temos consciência da nossa pecaminosidade e da nossa necessidade de buscar mais a Deus, de estar próximo de Deus, de buscar uma vida mais santa diante de Deus. Isso. Boa. Bora lá. Ah, bora. Lu, Um teólogo vai nos dizer que sua profissão de fé, a de Isaías, tinha sido ortodoxa, porém vazia, com pouca consciência interior da grandeza de Deus. Diferente do serafim, os lábios de Isaías eram impuros. E aí, de forma implícita, nós entendemos que impuro não só os lábios, não o que ele falava, mas o seu próprio coração era impuro. E não poderia estar na presença do Todo-Poderoso. Em seu reconhecimento de sua pecaminosidade, irmãos, ele é restaurado pelo poder de Deus. John Oswald, comentando esse versículo, diz o seguinte, olha, toda a evidência deixa claro que ele, Isaías, considera seu caso sem esperança. Todavia, do meio da fumaça surgem os serafins com a brasa purificadora. Deus não se revela, irmãos, para nos destruir, mas antes para nos redimir. Assim com Jacó em Gênesis 32 e com os israelitas. Assim também conosco, quando seu Filho encarnou e se revelou aos que Deus os separou. Irmãos, que nós possamos entender e compreender que Deus se revelou a nós através do seu Filho, não para nos destruir, mas para nos redimir. Ele nos regenerou, ele converteu o nosso coração, e ele nos trouxe para perto dele. E que, irmãos, ao passo que estamos conhecendo e se aprofundando em conhecer mais esse Deus, nós possamos descansar na realidade que ele agiu com graça em nossas vidas. Quando ele conhece o povo, quando ele conhece a Deus, ele agora conhece de forma mais clara quem é ele e quem é o povo. E quão necessitados eles eram de estar buscando a graça de Deus. Minha pergunta é, irmãos, como estamos nos vendo diante de Deus? Entenda que nossos pecados fazem separação com o nosso Deus. Será que nós estamos fazendo uma autoanálise da nossa vida diante de Deus? Isaías 59, 1 e 2 vai nos dizer o seguinte, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Irmãos, se nós estamos vivendo uma vida pecaminosa, que possamos nos achegar a Deus, pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Porque aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcançará a misericórdia. Quando em momentos de crise, irmãos, devemos fazer uma autoanálise das nossas vidas, de como estamos vivendo a nossa vida, de como estamos caminhando diante da face de Deus. Mas por último, irmãos, primeiro ele vai ao templo desesperançoso, mas aí ele vê a manifestação de Deus, vendo este Deus num alto e sublime trono, compreendendo que, apesar das circunstâncias, Deus está no trono, conduzindo a realidade das nossas vidas. E apesar de ele conhecer, a partir de conhecer mais a Deus, se autoconhecer e conhecer a pecaminosidade do seu povo, existe uma reação a esse momento em que Isaías vive, que todos nós devemos também vivenciar.
Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O texto vai apresentar para Deus agora. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quem há de ir por mim? Naquela situação, irmãos, a única resposta que aquele momento pedia foi dada pelo próprio Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não existiria, irmãos, nenhuma outra resposta que poderia ser dada, a não ser esta, irmãos. O que mais ele faria, além de lançar-se no serviço de Deus? Como um comentarista vai dizer, a morte do rei prepara o caminho para a visão de Deus. A visão de Deus conduz ao alto desespero. O alto desespero aponta e abre a porta para a purificação. A purificação, irmãos, torna possível o reconhecimento da possibilidade de serviço. A experiência total, pois, conduz a um oferecimento de si mesmo. Irmãos, como é especial ver esse momento lindo em que o próprio Isaías se coloca à disposição de servir nesse reino. Irmãos, assim como Isaías foi chamado para um propósito específico, de profetizar para aqueles reis, nós também temos o nosso propósito. Nós também temos o nosso chamamento diante de Deus. Será que estamos, apesar das circunstâncias, colocando os nossos corações diante de Deus e falando assim: Deus, me usa, que eu seja instrumento seu, que eu seja instrumento em suas mãos para abençoar vidas? Lógico que não é um ministério profético como o Antigo Testamento, mas é o serviço no reino. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos discípulos que devem fazer discípulos. Nada, irmãos, nem ninguém, nem a pandemia, nem as coisas que podem vir e nos entristecem, devem nos parar no trabalho do reino de Deus. Na verdade, irmãos, eu creio que esse é o momento ideal para que a igreja se levante como voz e como um chamamento poderoso de Deus para abençoar vidas que estão desesperançosas, para abençoar vidas que estão precisando de ouvir alento e palavras de encorajamento, palavras em que Deus é o centro. Irmão, será que nós estamos, como igreja de Deus, nesse período difícil, vivendo como igreja de Deus, levando calma, levando a divina palavra para aquelas pessoas? As pessoas estão sofrendo, enlutadas. É nesse momento que a igreja tem que se levantar de forma poderosa, na autoridade do Espírito Santo. Na verdade, na autoridade de Deus e cheios do Espírito Santo, para ensinar essas verdades para essas pessoas. Irmãos, não percamos o nosso foco do que realmente deve ser feito, deve ser trabalhado. Que possamos ser a voz, meu Deus, que fale sobre ti. Essa deve ser a nossa oração. Que possamos estar dispostos a viver a verdade do Evangelho, mesmo em momentos difíceis. Irmãos, e para concluir, que possamos reconhecer em nossas vidas que Deus está no controle de todas as coisas. Compreender que este Deus tem todo o poder e é santo, santo, santo. Reconhecer a nossa pecaminosidade e a necessidade do seu perdão. E apesar das circunstâncias, não retroceder no trabalho de Deus. Longe disso, viver dia a dia com a chama da evangelização em nossos corações, para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis que ainda não conheceram a Deus e a salvação, que é em Cristo Jesus. Vamos
ler aqui os pedidos de oração e vamos orar por cada pedido. Aqui, Marileide, pedir oração pela a filha Giovana. CB também está aqui. Delva, Eline, Claudinete. Vamos orar sim, irmãos, pelos pedidos de oração. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento aqui especial que o Senhor nos concedeu. De aprender mais a sua palavra. De aprender que mesmo em momentos de crise nós possamos confiar na sua poderosa mão guiando as nossas vidas. Te peço por cada pedido aqui posto. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as necessidades. Que o Senhor possa estar agindo, meu Deus, de forma poderosa na vida desses irmãos, abençoando essas vidas, cuidando para que essas vidas estejam mais próximas de Ti, meu Deus. Nos fortaleça em dias difíceis, nos fortaleça em dias angustiantes, para que possamos, assim, felizes, regozijados com a salvação que é em Cristo Jesus, proclamar essa mesma salvação a outros que ainda não lhe conhecem, não sabem que há esperança, a saída, a libertação em Ti, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai. Nos cobre com o Seu sangue, nos enche o Seu Espírito Santo para falar das Suas verdades, meu Pai. É assim que nós te rogamos, já gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e essa semana seja uma semana abençoadora para você e para os que estão ao seu redor. Tchau, tchau.